Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos continuar a análise do nosso livro, da leitura do nosso livro, Anotações de Processo Civil, pelo item que está na tela aparecendo aí para os senhores, o saneamento e organização do processo como uma das modalidades, como uma das etapas do que o Código chama, a fase que o Código chama, julgamento conforme o estado do processo. Então, vamos lá. O saneamento do processo, compreendido como a correção de seus eventuais defeitos e organização de seus rumos, deve ocorrer ao longo de toda a relação processual. Há o dever permanente do juiz de zelar pela regularidade e eficiência do processo, e com ele devem colaborar as partes, como se vê do artigo 6º do CPC, princípio da cooperação. Porém, o Código dedica especialmente 2 momentos processuais para tais atividades. O primeiro, já examinado, por ocasião das providências preliminares, artigo 347 e seguintes do CPC. O segundo, no bojo do julgamento conforme o estado do processo, artigo 357, a decisão de organização e saneamento do processo que estamos a analisar. Hipótese de ocorrência. O julgamento conforme o estado do processo terá por conteúdo uma decisão de saneamento quando não for o caso de extinção da fase cognitiva do processo, com ou sem julgamento do mérito, como se vê são as hipóteses dos artigos 354 e 355 do CPC. Vale dizer, descartada a ocorrência de qualquer das hipóteses de negativa da resolução do mérito e constatada também a impossibilidade de desde logo o resolver, por ser necessária a produção de provas, cabe ao juiz pôr a casa em ordem, averiguando que não pendem defeitos que possam depois afetar o resultado do processo, determinando o conserto daqueles que eventualmente ainda existam e fixando as balizas da instrução probatória. É o que consta dos incisos do artigo 357. Quando há decisão de parcial impossibilidade de julgamento do mérito ou decisão de julgamento imediato parcial do mérito, artigos 354, parágrafo único e 356, cabendo produção de provas para a solução do restante do mérito, essa parcela remanescente será também objeto de decisão de saneamento. Terminologia. Antigamente, esse pronunciamento era chamado de despacho saneador. A denominação não era adequada. Por um lado, tal ato tem conteúdo decisório, então é decisão interlocutória e não despacho, é o que consta do parágrafo 2º do artigo 203 do CPC. Por outro lado, no mais das vezes, a sua função principal não é sanear o processo, no sentido de corrigir os defeitos processuais, mas sim declarar que o processo está saneado e organizar suas providências subsequentes. Eficiência e duração razoável do processo. Aliás,
O CPC de 2015 reforça enfaticamente a função organizadora do processo na decisão de saneamento. A ideia que está presente nessa determinação do legislador é a de gestão do processo, à luz do princípio da eficiência, previsto no artigo 8º do CPC, e que está intimamente relacionado com a necessidade de dar cumprimento à garantia constitucional da razoável duração. A ineficiência, entendida como a falta de método capaz de dar rendimento a qualquer instrumento destinado à prestação do serviço público, é algo que deve ser insistentemente combatido. Ao eleger o princípio da eficiência como regra motriz do processo civil, o legislador ficou atento à necessidade de criar mecanismos capazes de permitir que o resultado útil e justo do processo seja alcançado mediante o uso de métodos que permitam aos seus atores a obtenção desse resultado em tempo adequado, sem dilações inúteis e com certa funcionalidade. O artigo 357 é um desses mecanismos. Conteúdo: a decisão de saneamento e organização pode veicular uma gama variada de providências. Todas têm em comum o escopo de arrumação do processo para os seus passos futuros. Assim, cumpre ao juiz, inciso 1º, em primeiro lugar, resolver as questões processuais pendentes, se houver, é o que dá no artigo 357, inciso 1º. Nas providências preliminares, na medida do possível, procura-se corrigir todos os defeitos existentes no processo. Mas, se no saneamento restar algum vício passível de correção, que só tenha surgido supervenientemente as providências preliminares, ou que só tenha sido detectado ou examinado após elas, cumpre ao juiz dar à parte interessada a oportunidade de correção. Segunda providência: delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória. É a parte inicial do inciso 2º do artigo 357. Deve-se preparar o processo para a fase instrutória, com a finalidade de torná-la a mais objetiva e produtiva possível. Ao fixar as questões fáticas controvertidas, o juiz desde logo indica os pontos relativamente aos quais reputa não haver controvérsia e as questões que já estão suficientemente provadas. Não há nessa sua conduta nenhum pré-julgamento ofensivo à imparcialidade, mas o correto desempenho de seu dever de diálogo com as partes, imposto pelo princípio do contraditório, inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal e artigos 9º e 10 do CPC. Terceira providência: especificar os meios de provas admitidos. Essa é a segunda parte do inciso 2º do artigo 357. É nesse momento também que o juiz define com precisão as provas que serão produzidas, tomando em conta as concretas questões que ele então identificou como ainda controvertidas. Para tanto, considerará os meios probatórios pleiteados pelas partes, deferindo-os ou não, e ainda determinará de ofício aqueles que reputar necessário, como se vê do artigo 370. Quarta providência: definir a distribuição do ônus da prova. É o que consta do inciso 3º do artigo 357. A lei prevê que, em regra, ao autor cabe provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto que ao réu incumbe o ônus da prova da existência de fato que se possa opor como impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É o que consta do artigo 373. Mas também se autoriza o juiz a distribuir tais ônus de modo diverso, se houver impossibilidade ou excepcional dificuldade no cumprimento do encargo, ou, ainda, se a obtenção de prova do fato contrário for mais fácil. É a inversão do ônus da prova, parágrafo 1º do artigo 373. A decisão de saneamento não é a única oportunidade em que tal redistribuição pode ocorrer, mas é o momento mais recomendável para tanto. Quinta providência: delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. É o que consta do inciso 4º do artigo 357.
Vigora o princípio de que o juiz conhece o direito, iuria novit curiam, cabendo-lhe aplicar as normas e qualificações jurídicas pertinentes ao caso, independentemente de alegações das partes. Mas incide também o dever de diálogo do juiz com as partes, inerente à garantia do contraditório, inciso 5º, inciso 55 do artigo 5º da Constituição e artigo 9º e 10 do CPC. O juiz não pode decidir com base em fundamento que não tenha sido previamente submetido a contraditório, ainda que se trate de matéria que possa conhecer de ofício. Assim, a delimitação das questões jurídicas por ocasião do saneamento viabiliza o debate a respeito delas, entre as partes e entre essas e o juiz. Se após a decisão de saneamento surgirem outras questões relevantes, ainda não submetidas ao contraditório, o juiz deverá também expressamente identificá-las, concedendo assim às partes oportunidade para que exerçam o contraditório em relação a elas. Sexta providência: se houver o deferimento de prova pericial, designar o perito, fixar o prazo de entrega do laudo e, se possível, estabelecer o calendário para a realização da perícia, uma leitura combinada do parágrafo 8º do artigo 357 e do artigo 465. E uma sétima providência: designar a audiência de instrução e julgamento quando alguma das provas tiver que ser produzida nesse momento processual, inciso 5º do artigo 357, concedendo às partes prazo de até 15 dias para a apresentação do respectivo rol de testemunhas, exceto se for designada a audiência de saneamento compartilhado, caso em que o rol de testemunhas deverá ser apresentado nessa mesma audiência, como se vê a seguir. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, portanto. Vamos continuar o estudo do julgamento conforme o estado do processo, a decisão de organização e saneamento do processo, pelo item que está na tela aí para os senhores, a audiência de saneamento compartilhado. Então é isso, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.